Olá! Começa agora o Inclusive, um programa de debate, informação e prestação de serviços. E o tema de hoje é a superação. Está conosco aqui no estúdio Caroline Salles, professora de inglês e pós-graduada em acessibilidade. Mas isso é só parte da história de superação da Caroline. Em 2012, foi eleita Miss Brasil Deficiente Visual. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem, Julie. Um prazer estar aqui com você hoje, participando do seu super programa que eu acompanho aí. É um prazer recebê-la aqui também. Carol, Miss Brasil, né? Me conta um pouco como é que foi essa história. Me conta, foi o que eu me perguntei quando saiu. Eu falei, Carol, te conta um pouco dessa história. É isso mesmo que você vai fazer e tal? Eu sempre acompanhei o lançamento do concurso Miss Brasil Deficiente Visual. O primeiro foi em 2011, a vencedora foi Gisele Ibe. E quando teve, eu recebi o regulamento e tal, e pensei, será que eu me candidato? Não, deixa pra lá. Ignorei, mas guardava o e-mail lá, né? Mas não me candidatei. Depois passou em 2012. Teve gente que perguntou, você não vai participar? Não, acho que não. Ah, não, eu acho que você deve ir e tal. Então, eu me baseei... Aliás, Quezinho, que foi ele é o marido da secretária da UNCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil, que deu a maior força para eu participar. Até agradeço hoje pelo incentivo. E aí eu me organizei para isso. Eu tive 1 mês e 7 dias de preparo. Foi um tempo razoavelmente curto para participar, mas o suficiente para eu colocar na minha cabeça vários aspectos importantes para essa candidatura, né? Que, muito ao contrário do que se pensa, o concurso de Miss, tanto convencional quanto de Miss com deficiência, a gente tem que se empenhar não só na questão física, como o preparo para responder perguntas, a sua própria colocação na sociedade enquanto pessoa, no meu caso, enquanto pessoa com deficiência. Então, eu coloquei na minha cabeça, eu quero participar. A partir daí, foi só uma escada que eu fui subindo, como tantas outras coisas que eu faço. À medida em que eu me preparava, eu pensava, bom, se eu perder, não sei se eu vou lidar, como que vai ser? Como que eu vou lidar com isso? Porque eu me programei para ganhar, para vencer, na verdade. Não só ganhar o concurso, mas vencer a situação como um todo. Fiz isso, foi muito legal quando saiu o resultado. E não parou por aí, porque as consequências de um concurso de Miss Deficiente Visual é encorajar as mulheres com deficiência de que a gente tem potencial, não só na questão física, mas de autoestima mesmo, de superação como um todo, né? E tem sido um trabalho, Julie, bem legal, que eu tenho tido a oportunidade de desempenhar. E você representa, né, uma parcela de modelos que não é muito convencional, né? Como é que é ser Miss Brasil Deficiente Visual? É muito novo. A princípio, pode causar algum impacto diferenciado para quem ouve, assim. No meu caso, em primeiro momento, às vezes a pessoa não percebe algum tipo de deficiência, percebe com o passar do tempo, mas, por um outro lado, eu já não tenho lá idade para Miss, né? Porque a Miss Brasil convencional, eu acho que é até os 21 anos, e o nosso é de 19 a 35. Não tenho problema nenhum em falar a idade, eu tô com 33, no concurso, na época, eu tinha 31. E é novo, é sempre uma novidade, todo dia é uma inovação. É a preocupação com a estética, a preocupação com a autoestima, porque quando a gente está de bem com a vida, a gente transparece isso para quem nos olha, né? Então, eu acho que a autoestima é tudo e não aquela autoestima da boca para fora. Eu tenho que pensar positivo, eu tenho que estar feliz, eu tenho que sorrir. Não, não é aquela coisa forçada. É você ter consciência do seu valor, do seu potencial, saber que você vai ter dificuldades na vida, sim, a partir do momento em que você se assume como pessoa com deficiência, como mulher com deficiência, o resto vem com certeza. É assim que eu vejo. E você, como Miss Brasil, você sente o peso maior pela autoestima, pela luta da acessibilidade? Verdade, ultimamente eu sinto o peso do peso. Não tem peso nenhum da autoestima. Na verdade, é um grande prazer quando eu, antes de ser Miss e tudo mais,
Eu sempre fui uma pessoa vaidosa, sempre estive preocupado com, ai, como é que tá minha unha, como é que tá meu cabelo. Eu encho o saco das pessoas que convivem comigo, porque eu pergunto direto, e aí, hoje como é que tá? Ai, mudou alguma coisa? A cor diminuiu? A cor... Não, continua a mesma coisa. Tem vezes que minha mãe fala, mãe, aí, como é que tá meu cabelo? Hoje tá da mesma cor? Eu falo assim, hoje você acordou o cabelo preto. De tanto que eu encho. Mas não tem nenhum peso, a não ser o peso do desafio e do prazer de ter o privilégio de me cuidar diariamente. Então, até mesmo para as meninas que não ganharam o concurso, elas dizem, olha, isso mudou minha vida. Mudou a forma de eu me ver, de eu saber que eu tenho que me cuidar com frequência. É um peso super gratificante, que nem é considerado um peso. E você é super vaidosa, né? Como é que você tem algum cuidado especial no seu dia a dia? Deveria ter mais. Quando você falou de peso, por isso que eu falei de peso. Assim, eu falo, putz, quando eu tiver que ver, passar a faixa, eu vou ver se tem que ver se eu tô gorda demais, não tô comendo muito fast food e tal. Não, eu não tenho... É um erro que eu devo confessar, que eu não me alimento como deveria, embora eu saiba que isso é fundamental, não só para a questão estética, mas para a saúde. Mas os cuidados que eu tenho, tem um que é bem bacana que eu vou te contar. Eu fiz esse ano em Florianópolis um curso de automaquiagem para pessoas cegas. Então, aprender a conhecer o meu rosto, não só passando a mão, como geralmente a gente faz, mas cada detalhe a ponto de eu conseguir me maquiar sozinha. Isso era uma coisa que eu não sabia que eu ia conseguir fazer. Aliás, eu achava que não seria possível. E eu vejo que é um dos cuidados, um dos ganhos que eu tive após ter feito esse curso. E é um dos cuidados que eu tenho comigo, assim, maquiagem, cabelo. Eu procuro tudo de olho acessível, sabe? Até secador, fazer uma escova, eu procuro um aparelho acessível. Não é feito para pessoas com deficiência, tá aí no mercado para qualquer um. Mas que eu sei que para mim vai facilitar, né? São cuidados que a gente tem que ter relacionados com autonomia, com independência e autonomia, né? Independência que é eu poder fazer alguma coisa, ainda que com a ajuda de alguma tecnologia, e a autonomia que está ligado diretamente à tomada de decisões, que depende basicamente de mim, o que eu quero fazer ou não. Entendi. E, assim, você estava falando que você compra, né, produtos que não são acessíveis, né, para pessoas com deficiência visual. Como é que você vê a acessibilidade para pessoa com deficiência visual hoje? Você se vira bem? Eu me viro bem. Eu não sou tão pessimista a ponto de dizer mil maravilhas. E também não otimista a ponto de falar, tá uma porcaria. Não. Muita coisa já melhorou. Eu já passei por algumas fases assim de não ter nada de acessibilidade. Hoje em dia, para você poder ter uma ideia, todos os medicamentos vêm com braille na caixinha, isso é uma grande ajuda. Algumas fábricas de equipamento eletrônico já vêm com acessibilidade, por exemplo, micro-ondas, que ou relevo em braille ou teclas em alto relevo, né? Mas sabe que a acessibilidade também depende muito da gente? Essa coisa de eu vou me aceitar enquanto pessoa com deficiência. A partir do momento em que eu abro a minha bengala, que eu me coloco, eu sou uma pessoa cega. Eu preciso de apoio que, acima da tecnologia, em termos de eletrônico e tudo mais, é contar com o apoio humano, que muitas vezes é essencial. A gente não pode achar, a tecnologia faz tudo, então eu vou dispensar a ajuda das pessoas. Não, minha bengala me permite chegar onde eu quero chegar. Agora, saber me comunicar com as pessoas, saber atingir o meu objetivo conta muito também. Então, acima de tudo, é você saber que você tem recursos por aí no mercado, mas que você tem também a sua boca. Quem tem boca vai a Roma e vai onde quiser, desde que você saiba se expressar, independente da sua deficiência. Isso muda conceitos, viu? E as pessoas na rua, elas ajudam ou elas ficam com um pouco de receio? Depende da cor do meu cabelo. Ajudam sim, as pessoas são muito solidárias, às vezes acontece de ter mais de uma pessoa ao mesmo tempo para ajudar. E depende muito também, eu brinquei da cor do cabelo, depende muito da minha cara, sabe? Se eu tô num dia que eu tô cara meio fechada ou de saco cheio, as pessoas também se fecham. Por isso que eu falo para você, sem medo de errar, que o mundo, que a gente acaba sendo um espelho
para a forma como a sociedade chega na gente, né? Então, ajuda, porque eu sei que eu tô lá demonstrando que eu preciso de ajuda. E se alguém chega para oferecer ajuda, ainda que eu não precise, isso é um toque bem interessante que eu particularmente acho fundamental. Ainda que eu não precise dessa ajuda, eu digo um não, obrigada. Poxa, feliz da pessoa estar oferecendo ajuda, ainda que eu não vá utilizar. E é isso. A ajuda sempre vai vir a partir do momento em que eu me permito ser ajudada. Isso é fundamental. Às vezes a gente não se permite. O que importa também é a boa vontade, né, das pessoas. Tem gente que chega pra mim, eu vou te ajudar. Olha, ninguém ajuda, viu? Olha, esse Brasil, vou te contar, não sei o quê. Mas não é tanto assim, não. Não posso mesmo dizer que as pessoas não ajudam. Agora, se elas me vêm andando por essa sala, super firme, pra lá, pra cá, desculpa, batendo na sua cadeira, batendo, tal, não vão ajudar. Depende de como a gente se coloca. Acima de tudo, né? Depende de como se coloca mesmo. Carol, e conta, você sempre foi deficiente visual? Me conta um pouco dessa história. Eu nasci já praticamente cega, enxergando vultos, cores, coisas assim. Mas eu tenho uma irmã, né, 3 anos mais velha, que é baixa visão, pessoa com baixa visão, ou subnormal. Ela enxerga mais ou menos, assim, não o suficiente para... Ela não pode dirigir, mas ela consegue ler com óculos, ela não precisa de lupa, mas é considerada deficiente visual. Então, minha família já estava, de certa forma, adaptada. Eu nasci com a deficiência bem mais severa do que a da minha irmã, então a minha baixa visão, o meu vulto, na verdade, nunca foi o suficiente para que eu conseguisse ler em letras comuns, né? Eu enxergava para ler letra ampliada, mas eu já me alfabetizei em braille mesmo. Então eu lembro, assim, de cores e tudo mais, mas nunca pude olhar para uma fisionomia e saber se era homem ou mulher, por exemplo. E é devido a uma patologia chamada retinose pigmentar, que é basicamente a falta de circulação de sangue para a retina. Faz as células morrerem, na verdade. Entendi. Você está assistindo o programa Inclusive. Vamos para uma pausa e voltamos já. Estamos de volta com o programa Inclusive. E o tema de hoje é superação de limites. Autoestima, desenvolvimento intelectual e independência. Estas são algumas das qualidades e conquistas de Caroline Salles, pós-graduada em Acessibilidade, professora de inglês e Miss Brasil Deficiente Visual 2012, e que hoje participa do nosso programa. Carol, você agora tem um desafio novo pela frente, né? Você recebeu uma bolsa de estudos e vai morar nos Estados Unidos. Como é que você está se sentindo com essa oportunidade? Nossa, realizadíssima. Eu sempre quis isso, sempre pensei em fazer isso e estava só esperando o melhor momento para poder tocar esse projeto adiante. Então, eu comecei no final do ano passado a organizar uma viagem para lá. Então, surgiu agora, a bolsa para uma escola, em uma escola de cegos mesmo, de e para pessoas com deficiência visual total e baixa visão, em Ruston, Louisiana. Eu vou ficar até dezembro, depois janeiro volto para cá para ficar mais um período lá. Ou melhor, dezembro volto para cá, no final, só para passar Natal e Ano Novo, para voltar janeiro para lá. E quais são as suas expectativas de morar fora? Chega a me assustar um pouco o fato de não ter o menor medo de ir. Menina, eu vou ter que aprender a cozinhar, porque lá eu vou ter que cuidar praticamente da minha casa. Então, imagina uma escola onde não vai ter ninguém por mim nesse sentido. Vai ter pessoas me ensinando, vão ter, né? Pessoas me ensinando a fazer as coisas. Mas eu vou ter que aprender a cozinhar, lavar, passar, falar inglês. Eu acho que o menor desafio vai ser o idioma, viu? O resto vai ser tudo novo para mim. Mas eu tô muito feliz, eu adoro poder aprender as coisas. Então, medo zero, expectativa das melhores. Agora, é claro, eu tenho essa noção. É claro que chegando lá eu vou ter várias dificuldades, momentos de, poxa, que saudade de casa, saudade das pessoas e tudo mais.
ou então alguma decepção. Alguém vai rir de mim por causa do meu inglês, vai me ensinar coisa que não deve. Eu vou pagar vários micos, mas até aí é assim que se aprende, né? Tô tranquilona, feliz da vida. Falando um pouco sobre trabalho, né? A capacitação, ela é necessária em todas as áreas, com pessoas com deficiência ou não. Para quem busca oportunidade de trabalho, qual que deve ser o foco? Em primeiro lugar, postura profissional. Se ainda é a primeira experiência, a pessoa nunca trabalhou e tudo mais, postura, né? Você saber que você está chegando num lugar para pessoa com deficiência, acima de tudo, chegando não para apenas cumprir cotas, muito embora a lei de cotas seja fundamental, tem sido muito importante. Então, é a pessoa se entender como ser humano que está lá para oferecer e para receber, é o primeiro passo. Porque postura profissional muda tudo. Como você se comporta e aquela coisa o risco de você não ser aceito no ambiente. Então, a postura, em primeiro lugar, a qualificação é fundamental. A gente sabe que hoje em dia, quanto mais cursos se tem, ainda não é o suficiente, porque sempre se exige mais. Mas eu acho que se a gente consegue juntar essas duas coisas, de uma boa postura e de uma boa qualificação a gente aprende ao longo da vida e da vida profissional. Uma boa postura é obrigatório do início ao fim. E como a pós-graduação em acessibilidade soma na sua carreira de professora? Quando eu fiz a pós, na verdade, quando eu pensei em fazer, além do meu emprego na FAP, eu sou palestrante na AVAP, que é uma ONG. E lá na AVAP eu exerço o papel de palestrante sobre lei de cotas e tudo mais. Quando eu comecei lá, o que eu percebi é o seguinte: eu sabia bastante coisa de deficiência visual e nada a respeito das outras deficiências, como deficiência física, intelectual e auditiva. Foi quando eu decidi fazer a pós em acessibilidade e aí me abriu o leque, os horizontes para entender que a acessibilidade é muito mais do que uma bengala, é muito mais do que uma cadeira de rodas, é muito mais do que uma rampa de acesso, um elevador que fala, né? A acessibilidade está na tecnologia, está na supressão de barreiras arquitetônicas e atitudinais também, uma boa atitude. Eu posso dizer, fulano é tão acessível, porque ele tem atitudes acessíveis. E isso me ajuda muito no trabalho, enquanto professora, saber que eu vou chegar lá na FAP e vou ter tecnologia para trabalhar, ligar um computador, ter um software que lê o conteúdo, o material em inglês que eu preciso passar para os alunos. Até são alunos com deficiência visual e eu sempre digo para eles, antigamente, muitos de vocês, o tempo que vocês têm aí fazendo o curso é o tempo que eu já estive esperando o metrô na vida, né? É muito tempo. Tem muita coisa que antigamente não tinha e hoje a gente atende recursos de acessibilidade. Então, poder ler um livro, poder acessar um dicionário, por exemplo, faz toda a diferença. Então, a pós me fez enxergar o seguinte: lutar pelos seus direitos enquanto pessoa com deficiência para conseguir atingir, alcançar e ter acesso à acessibilidade. A tudo muito mais acessível para mim, né? E você dá aula na FAAP, né, na Fundação Armando Álvares Penteado. Me conta como é que são as aulas? Os alunos são cegos também? Sim, são alunos cegos e com baixa visão. São alunos de praticamente todas as idades. A gente tem pessoas de lá, 22 anos até 50 e poucos anos, 60. Períodos a partir de tarde ou noite. E pessoas que querem aprender de verdade, alguns mais acomodados, alunos, pessoas, como qualquer pessoa, né? Eu sempre falo isso, não adianta a gente chegar, ninguém enxerga, olha que exemplo, olha que amor, como eles são bons. Não, a gente vai encontrar pessoas que querem aprender, pessoas que não querem, pessoas que estão lá com vários objetivos, mas na FAAP a gente tem sido muito feliz, a gente tem, inclusive, abriu mais turmas, porque o sucesso do curso tem sido grande. Então, é um projeto que visa
qualificar pessoas com deficiência na área do idioma, do inglês, e, ao mesmo tempo, são pessoas contratadas pela lei de cotas. Então, essas pessoas recebem salário para trabalhar e para estudar. É uma iniciativa que tem dado super certo e que eu espero que continue. Espero viajar, voltar e ver o nosso projeto cada vez mais forte, que é o Núcleo de Superação. E quais são as dificuldades em dar aula, né, em inglês? Como é que é isso? Na verdade, inglês, para quem não enxerga, tem todo um agravante, mas porque a gente não pode contar com gestual, por exemplo. Então, eu não posso falar com o americano ou com o inglês e ele não pode apontar um objeto para mim que eu não saiba o significado em inglês. A gente acaba tendo um foco bem maior na audição, consequentemente na pronúncia, preocupação com uma boa pronúncia. Tem que tomar cuidado para não ter como deficiência, para não ter deficitária a escrita, porque a gente acaba se acomodando bastante com a questão do listening, do ouvir, e não praticando a escrita. Então, é um desafio de, vamos ouvir? Que beleza, mas vamos escrever também? Vamos praticar isso? Vamos saber que a gente não vai poder contar com mímica? Vamos, porque não vai dar. Ou você sabe, ou você não sabe. Não entendeu? Explica em outras palavras, não vai adiantar gesticular. Então, é uma missão muito interessante, é um desafio muito interessante. É gratificante você ver que o ensino está resultando em aprendizado concreto. Carol, muito obrigada pela sua entrevista. Boa sorte nessa sua nova fase. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas se jogarem ou não. A se arriscarem na vida, né? A mensagem que eu deixo, e essa sua pergunta veio numa boa hora, porque eu posso dizer para você que a vida é muito, muito frágil. Nós somos muito frágeis. A gente pode ter 80 anos e deixar de existir nesse plano em qualquer idade, em qualquer momento da vida. Então, não é motivacional no sentido superficial da palavra, mas é o seguinte: se você não se arriscar, a sua vida vai passar. Você vai ser o único, ou então, se você não for o único, você vai ser o maior prejudicado por não ter vivido e não ter se arriscado. Teve vontade de fazer alguma coisa? Primeiro, vai prejudicar alguém? Não. Vai ser bom para você? Com certeza. Então, vai em frente e rápido. Hoje mesmo, porque amanhã você nem sabe se vai estar aqui. E isso é muito sério. Eu tô feliz de arriscar e feliz de poder pedir. É quase um apelo para as pessoas. Arrisquem-se no que é positivo para vocês, para você, para nós, todo mundo aqui. Vale a pena se arriscar, seguir. Aqui em São Paulo, jovens e adultos com síndrome de Down também estão superando seus limites para aprenderem a dançar, atuar, tocar bateria e até cozinhar. Vamos conferir. Determinação, empenho, felicidade, igualdade, realização e superação são qualidades e ações de quem busca ultrapassar barreiras diante das limitações. A música é um dos caminhos para a inclusão e o convívio social, por meio das batidas com intensidade fraca ou forte, curta ou longa, o som nasce e fortalece quem tem necessidades específicas de aprendizagem. É assim que acontece 2 vezes por semana nessa instituição na zona sul da cidade de São Paulo. Por aqui, as aulas extracurriculares, como as de bateria, aproximam e desenvolvem crianças e jovens com muitas atividades em grupo. A ideia do projeto, a intenção, o objetivo é levar aulas de bateria para pessoas com deficiência. Hoje em dia, falta oportunidade para eles. Então, quando eles têm essa oportunidade de ter o contato com o instrumento, acontece de forma bem natural. Eles têm a mesma paixão que qualquer pessoa sem deficiência, eles têm a mesma paixão pelo instrumento, pela música, eles se emocionam, tocam com o coração mesmo.
Olhos pequeninos, rosto arredondado, mãos menores, dedos mais curtos e a fala mais lenta. Mas nada compromete o desenvolvimento quando existe a vontade. Dança, oficinas, informática e a capoeira. As crianças com síndrome de Down necessitam do mesmo tipo de cuidados como qualquer outra criança. Contudo, há fases que se requer mais atenção e estímulos. Na etapa de aprender em sala de aula, os exercícios são dirigidos conforme a capacidade de cada um. Se eles apresentam uma dificuldade na coordenação motora ou na fala, não significa que eles não almejem as mesmas coisas. Eles querem se sentir realizados, eles querem o reconhecimento daquilo que eles fazem e fazem com muita garra. As pessoas com síndrome de Down precisam ser estimuladas para vencerem as limitações dessa alteração genética. Aulas como esta de culinária acrescentam muito na educação, convivência social e na preparação para o mercado de trabalho. Eles mudam a postura, mudam a esperança e eles têm mais condições de enfrentar o desafio, porque é um desafio. Outro fator essencial para as pessoas com síndrome de Down é o apoio da família, que ajuda muito, com incentivos e eliminando os preconceitos. Diria para os pais, né, que vão viver essa experiência, que estão começando a ver essa experiência com o filho com síndrome de Down, não proteger muito. Procurar deixar a coisa agir, né, com eles de uma maneira mais natural. Eles precisam de estímulos a partir do momento que nascem, então precisam correr atrás dessas instituições que oferecem esses estímulos e as informações. O programa Inclusive termina aqui. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!